Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a solução da gestão de pessoas. A origem da palavra trabalho, ela vem do latim chamado tripalium. Era um instrumento de tortura que existia na época da escravidão e na época dos senhores, em que tinham 3 pedaços de madeira. E esses 3 pedaços de madeira separavam o cano em membros superiores e o tronco. Ia para torturar as pessoas. Tá? No dicionário Aurélio, hoje, nós vemos o significado da palavra trabalho como formar ideias ou fazer reflexões, estar em funcionamento, fazer esforço para algo ou exercer uma determinada atividade profissional. A gestão de pessoas, ela surgiu com o início da sociedade das relações de trabalho. Por quê? Porque a gente parte do princípio que onde existe uma relação entre um ou mais indivíduos, existe também uma forma de organização e de regular essas relações. E essas formas de regular essas relações é o que nós chamamos de gestão de pessoas. Se nós formos falar um pouquinho da evolução da história, a gente vai começar lá de 1886, mesmo ano em que a Estátua da Liberdade foi inaugurada, em que a Coca-Cola lançou a sua primeira garrafa com seu primeiro refrigerante, e ano também em que o nosso empresário americano Henry Towne fez um discurso onde ele afirmava que os homens de negócios e engenheiros, eles tinham competências, um para o negócio e o outro para a parte técnica, mas era muito raro você encontrar uma pessoa que tivesse as duas competências. E isso era preciso que as ciências e a engenharia elas fizessem esse trabalho. Então, Towne, ele foi considerado como o pai da gestão, porque ele deu início, a partir desse discurso, na arte da gestão. No início do processo, 1911, 1912, surgiu o conceito aí de administração científica. E com esse conceito, alguns autores como Taylor, Ford, Fayol, ressaltaram-se bastante. Taylor, por exemplo, ele propunha um modelo em que o trabalhador produzisse mais em menos tempo. E com isso ele fazia com que os trabalhos fossem cronometrados, a ineficiência fosse eliminada e dividia os trabalhos em tarefas menores. Por exemplo, você vai pintar a porta, você vai lixar a porta, você vai colocar a maçaneta. E esses trabalhos eram feitos de forma muito específicas. Para que os operários pudessem executar essas ações contínuas e repetitivas, foi criado um setor especificamente para isso, que era o chamado setor de Departamento de Relações Industriais. Com a eficiência de Taylor, seus conceitos da administração científica começaram a se espalhar. Então, surgiu aí o conceito de divisão do trabalho em tarefas menores, planejamento da produção. A produção ela tinha que ser planejada para que os trabalhadores pudessem cumpri-las, mas para que os trabalhadores pudessem cumprir, surgiu aí a questão da capacitação e do treinamento desses trabalhadores, e também esses trabalhadores precisavam ganhar. E para que eles se motivassem, era necessário eles ganhar por aquilo que eles produzissem. Foi o conceito de ganho por produtividade. O conceito de Taylor, Ford lançou aí a sua primeira linha em 1913 de montagem com produção em massa. Foi para que pudesse aumentar a quantidade e atender a demanda de criação de novos carros. Então, o que ele fez? Ele criou a chamada linha de produção, onde, na verdade, eram as peças e os carros que se moviam, e não os trabalhadores. Com isso, ele conseguiu reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores, o preço de venda do carro caiu e ele conseguiu implantar alguns conceitos, como produção em massa, capacitação técnica e redução da jornada de trabalho. Esses são conceitos que estão ligados hoje à gestão de pessoas. Então, o que a gente observa na administração científica é que alguns conceitos que ainda são utilizados hoje na gestão de pessoas, eles fluem bastante, como massa, planejamento, capacitação técnica e treinamento e redução de jornada de trabalho. Já na década de 30, os conceitos de relações humanas eles estavam vigorando muito alto nas organizações. E com eles surgiu uma autora chamada Mary Follett, que ficou conhecida como a profetisa do gerenciamento.
E ela passou, como humanista que ela passou a defender que o empregado não era uma máquina, que era importante saber o que ele sentia, o que ele queria, e que era muito mais importante dividir o poder com ele e não fazer o poder sobre ele. Então, compartilhar, ela trouxe para, naquela época, conceitos de gestão compartilhada de pessoas. E isso é muito interessante para os nossos conceitos atuais de gestão de pessoas. Depois disso, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, Peter Drucker trouxe aí alguns conceitos novos, como estratégia, administração por objetivos, inovação, e paralelo a isso, ainda levado nos movimentos humanistas, vieram os estudos psicológicos e sociais de Elton Mayo. Com ele, muitos conceitos hoje utilizados na relação de pessoas, na relação humanas, foram colocados, como, por exemplo, valorização das relações humanas no trabalho e grupos informais, comunicação informal, processo de motivação do funcionário, todos esses conceitos. Com isso, o nome do setor passou de Departamento de Relações Industriais para Administração de Pessoal. Nessa mesma época, a gente teve aí a Depressão Americana em 1930. E com essa depressão, os sindicatos passaram a atuar de forma mais assídua nas empresas. E, consequentemente, por toda essa assiduidade, foi-se necessário colocar advogados, colocar contadores trabalhando de forma mais eficaz no departamento. Então, o setor mudou de nome e passou a se chamar Departamento de Relações Industriais. E esse Departamento de Relações Industriais, ele tinha sua maior preocupação focada na concessão dos trabalhos, dos benefícios e em negociar com as entidades sindicais da época para que a empresa não tivesse problemas nem multas. E assim transcorreu até meados de 1960, onde surgiu aí uma separação dos departamentos e passou-se a se separar o departamento pessoal, que cuidava muito mais dessa parte operacional e documental, do departamento de recursos humanos, que ficou responsável pela parte comportamental. Então, psicólogos lidavam com o departamento de RH e administradores e contadores com o departamento pessoal, para que pudessem, assim, gerenciar a área como um todo. Já por volta de 1980, 1986, surgiu no Japão o conceito de qualidade total, que foi implementado pela Toyota e seguido por outras empresas, como a Seis Sigma, Motorola, GE. E dentro desse conceito de qualidade total, se preza que todos os setores devem trabalhar para que tenha perfeição total no processo, desde fornecedores até o cliente final. Também surgiu um conceito e um movimento chamado reengenharia, que foi concebido por Mitchell Hammer, que varre aí o mundo corporativo e se torna odiado pelos trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores associam esse conceito a demissões em massa, uma vez que o conceito de reengenharia, ele diz que é necessário destruir tudo, acabar com tudo que tem e começar tudo de novo do zero. A partir disso, as empresas passaram a olhar um pouco mais para o setor de recursos humanos. Por quê? Porque elas precisavam de pessoas e as pessoas não estavam motivadas e os índices de produtividade estavam baixos e os graus de desperdício estavam altos. As empresas estavam desperdiçando muito, tinham muitos custos com defeitos, com peças com defeitos, etc. Então, o setor de recursos humanos passou aí a ser chamado de gestão de pessoas, surgiu um novo conceito, e esse conceito faz com que os recursos humanos ele deixe de ser uma área operacional e passe a ser uma área estratégica. Consequentemente, essa área estratégica, esse RH, essa gestão de pessoas estratégicas, faz com que o Departamento de Gestão de Pessoas
ele passe a participar de reuniões com diretorias, passe a tratar as pessoas como parceiros do negócio, ou seja, como parte integrante do negócio e não como números. E aí eles tendem a valorizar muito mais o capital intelectual e o capital humano da empresa, valorizando os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos funcionários, gerando novos conceitos entre as gestões, como liderança, lealdade, equipe, inovação, para que em pouco tempo eles fossem capazes de criar empresas bilionárias e destruir outras tantas que se apegaram e ficaram presas ao passado e não têm capacidade de competitividade nesse mundo globalizado. Então, diante disso, a gente tem aí o conceito de gestão de pessoas, que diz que gestão é a função gerencial que visa a orientação e a cooperação para os alcances dos objetivos. E essa função gerencial para alcançar os objetivos, ela tem que ser feita com pessoas, que são seres humanos, dotados de sentimentos, valores, conhecimentos, que não são mais vistos como recursos da empresa, e sim como parceiros capazes de desenvolver e envolver as pessoas que compõem a empresa, as pessoas que estão ali dentro com todo o seu conhecimento, habilidade e atitude. Então, hoje, cabe à gestão de pessoas a nobre função de humanizar as empresas. Daí, gente, a gente chega nos novos conceitos e nas novas tendências atuais da gestão de pessoas, né? Hoje a gente substitui aquelas estruturas mais rígidas e hierarquicamente, falando por estruturas mais ágeis, mais empoderadas, onde as pessoas podem podem participar ativamente das decisões, podem dar opiniões para os seus gestores, para os seus diretores, para que possam contribuir para o desenvolvimento das empresas. As empresas criam também oportunidades de aprendizagem para capacitar os seus funcionários, trazem aí um primeiro contato do empregador até que ele tenha a sua aposentadoria, e elas potencializam a vantagem que a tecnologia pode trazer hoje para elas. Então, elas usam a tecnologia a favor da empresa. Mas tudo isso sem esquecer que as pessoas são seres humanos, que são as pessoas que ativam os recursos organizacionais, materiais, tecnológicos da empresa, que essas pessoas têm que ser parceiras da organização. Então, o sentimento de parceria e de compartilhamento, comprometimento tem que estar muito penetrado na cultura da empresa para que possa funcionar. As pessoas, elas têm os seus talentos e cada competência necessária tem um talento a ser desenvolvido, e esse talento é o que vai ser o principal diferencial das empresas hoje. Então, hoje, o principal objetivo da gestão de pessoas é agir como um intermediador entre os objetivos individuais de cada colaborador e os objetivos estratégicos da empresa. Ela tem que ajudar a empresa a alcançar os seus objetivos, proporcionando à organização aí pessoas bem treinadas e motivadas, ao mesmo tempo em que ela tem que trazer a satisfação, a autoimagem das pessoas e desenvolver a qualidade de vida no trabalho dessas pessoas. Esse é o principal objetivo hoje da gestão de pessoas. Com isso, surgem aí alguns sistemas e subsistemas de gestão de pessoas, como a parte de suprimento, que trabalha com recrutamento, seleção e integração de funcionários, desenvolvimento com treinamento e desenvolvimento, remuneração com departamento pessoal, setor de benefícios, higiene, qualidade de trabalho, saúde, segurança, qualidade de vida, e a monitoração ou controle com avaliação de desempenho, banco de dados e auditoria. Dentro de todos esses processos, eu pergunto a vocês, a gestão de pessoas, ela realmente é importante, ela é necessária dentro da empresa? Ela só precisa ser feita com o RH ou ela pode ser feita com qualquer gestor hoje? Fica a dica, vamos trabalhar e vamos exercitar com alguns dos nossos debates. Ok? Um abraço, boa tarde.